E hoje vamos começar a semana com um desafio. E você pode estar pensando, doutora, mas um desafio? Segunda-feira já é um desafio e você quer vir com mais um desafio? Sim, afinal de contas, a Bíblia nos chama a sermos fortes e corajosos. Então, a Bíblia, de certa forma, nos chama a enfrentarmos os nossos desafios. Mas enfrentar desafios não é fácil, porque nos tira da zona de conforto, porque muitas vezes já nos antecipamos. E se der ruim? E se não der certo? Então, com essa mentalidade de não querer se frustrar, nós já trazemos, então, essa força dizendo não queremos desafios, mas os desafios são importantes. Se lembrarmos de algumas histórias bíblicas, nós podemos lembrar da história de Davi, que está lá em 1 Samuel 17. Vocês lembram dessa história? Enquanto o exército filisteu estava morrendo de medo do gigante Golias, Davi, ele destemidamente resolveu enfrentar aquele desafio, enfrentar aquele gigante, mesmo que as pessoas achassem que ele não tinha a capacidade de fazê-lo, mas ele destemidamente enfrentou aquele gigante e teve a oportunidade de experimentar a grande vitória de acabar com aquele grande desafio. Temos que lembrar que a vitória, ela não se faz apenas desse momento final, mas de toda a nossa trajetória. E assim foi como Davi. Ele primeiro entendeu que em nome de Jesus nós podemos ter vitória. E foi assim que ele foi para o campo de batalha. A segunda lição foi que ele aprendeu que quando nós lembramos das grandes coisas, dos grandes feitos e vitórias que Deus nos dá, é muito mais fácil nós tomarmos essa decisão de enfrentarmos os próximos desafios. E finalmente ele entendeu que para termos a vitória, para eliminarmos o grande gigante ou para sermos vitoriosos em nossos desafios, nós precisamos entrar no campo de batalha e temos que assim enfrentar o grande gigante. Então, depois de ouvir essas histórias maravilhosas e inspiradoras que a Bíblia nos traz, como essa de Josué, que foi chamado a ser forte e corajoso, e Davi, que foi chamado a enfrentar esse gigante que nem ao menos o exército conseguiu enfrentar. Você está pronto a realizar agora o nosso desafio de hoje? Sim? Então vamos lá. Para esse desafio você vai precisar de 4 palitos de fósforo e um pedacinho de papel. Ok? Com esses 4 palitos de fósforo nós vamos montar uma pá. E então vamos amassar esse papelzinho e colocar esse papelzinho dentro dessa pá, representando a sujeirinha dessa pá. E o nosso desafio é mover 2 desses palitos de fósforos e formar uma nova pá. Agora sem a sujeirinha. Preste atenção que você não vai poder mexer nesse papelzinho aí que está dentro da pá. Você vai ter que mover apenas 2 palitos e esse mover desses 2 palitos vai formar então uma nova pá sem a sujeira. Você está pronto para o desafio? Sim? Então dê um pause nesse vídeo e vamos lá formar a nossa nova pá sem a sujeirinha. Muito bem. Como foi a sua experiência? Você conseguiu aí montar a sua pazinha sem a sujeirinha? Sim? Não? Bom, vamos pensar nessa experiência, porque essa experiência pode nos trazer várias lições de como nós vamos enfrentar os nossos desafios. E para nós percebermos também em como nós atuamos quando nós estamos dentro desses desafios. Então, eu gostaria de perguntar para você,
Como foi que você se sentiu quando eu disse para você que você podia apenas mover 2 palitos e teria que montar uma nova pá? Será que você se sentiu capaz? Será que você logo já desistiu e falou: "Eu não consigo fazer isso, vou deixar para lá"? Lembre-se que a forma como você fez essa leitura dessa pá e desse desafio é a mesma coisa que acontece com você quando você precisa lidar com seus desafios. Será que é preciso mudar as suas atitudes e lidar com os novos desafios? E se você foi aquele que ficou empolgado e falou: "Nossa, eu gosto de desafios", e foi lá todo empolgado, mas quando você começou a mexer aqueles palitos, você disse: "É impossível". E talvez você tenha desistido. Será que esse é você ao lidar com seus problemas, a lidar com seus desafios? A princípio você vai com todo o gás, mas quando você vê que não vai dar certo, você perde a sua paciência e deixa tudo de lado? Sim? Então vamos prestar atenção nessas atitudes e vamos mudar essas atitudes. Afinal de contas, Deus nos chama a ser fortes e corajosos. Deus nos chama a ter paciência, a ter estratégias assim como Davi teve para lidar com o nosso gigante. E é importante nós continuarmos. E se você foi aquele que logo conseguiu e experimentou aí a experiência de conseguir a sua vitória, realizando a sua atividade, que legal! Então, lembre-se desse momento de vitória, para que quando você tiver outros desafios, você lembre que é possível, que você pode sim realizar os seus desafios. E sabem, a verdade é que todos nós podemos realizar os desafios. Para alguns, vai tomar um pouquinho mais de tempo. Para alguns, você terá que desenvolver algumas habilidades, mas no final, essa vitória é para todos, embora a caminhada seja diferente. Então, tome tempo para pensar em como você atua, como você funciona nesses desafios. E então, se for preciso, mude essas atitudes e assim você, no tempo certo, no seu tempo, você irá conquistar as grandes vitórias. Um grande abraço para você e nos vemos na semana que vem.